A paz do Senhor, professor, querido adolescente. É com grande alegria que, com a oportunidade que nós temos de estar estudando mais uma lição desse rico trimestre, que se trata da quinta lição, a paganização do cristianismo. Não é? É um tema muito importante, que traz muito ensinamento para a nossa vida, e nós esperamos que seja de proveito nosso, vosso, essa rica oportunidade que nós temos. Nós queremos te convidar para abrir a sua Bíblia, para meditar conosco no texto bíblico desta lição, que se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. Eu trago aqui uma Bíblia que está na nova tradução, na linguagem de hoje, que é para o nosso melhor entendimento. Diz assim: lembre-se disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlar, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Este é um texto que traz esta verdade para nós. Mas estamos falando de paganização. É muito importante a gente entender o que é paganização. De onde veio esta palavra? Paganização é tornar pagão. E esse texto pagão, ele vem do latim paganos, que quer dizer camponês ou uma pessoa rústica. E normalmente era usado para se referir àquelas pessoas que seguiam religiões politeístas, de vários deuses. Já no contexto cristão, ele foi usado para designar pessoas que não eram batizados ou pessoas simplesmente que eram de outras religiões, religiões politeístas, dos romanos, religiões da Europa, da África, da Ásia, de todos os lugares que serviam a outros deuses. É como se fosse uma adaptação cristã para aquele termo gentil do judaísmo. Então, quando a gente fala paganismo em referência ao cristianismo, é uma certa adaptação do termo gentil do judaísmo. Então, para o cristianismo, ser pagão é como ser gentil para o judaísmo, certo? Nós sabemos que a igreja, ela venceu a perseguição naquele primeiro momento por causa do amor, da fé, da persistência com que os crentes eles lutavam contra a perseguição. As armas espirituais eram as armas que os crentes tinham. Nós não temos armas bélicas para competir na nossa guerra, mas nós temos armas espirituais, como diz Efésios capítulo 6. Como diz João capítulo 13, versículo 35, Jesus disse: vocês serão reconhecidos pelo amor que vocês têm um pelos outros. Nós não somos reconhecidos pela guerra, nós somos reconhecidos pelo amor que nós temos um pelos outros. E esse amor fez a igreja vencer a perseguição por um momento. O Império Romano, ele cedeu ao cristianismo, porque ele viu, assim como Paulo, que era duro recalcitrar contra os aguilhões. Como nós costumamos dizer, é em vão dar murro em ponta de faca. Insistir em algo que não vai para frente. Então, na época de Constantino, ele percebeu que não adiantava ir contra o cristianismo. Porque Mateus capítulo 16, versículo 18, diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, glória a Deus. E algumas conquistas a igreja teve nesta época. Podemos citar a restauração dos templos cristãos, que foram destruídos por meio da diversidade imensa que tinha naquela época. A isenção de impostos para igrejas e obreiros, uma das coisas que mais privilegiaram os cristãos. Domingo proclamado como dia de adoração e descanso. Então essa cultura que nós temos de ter o domingo quase que como um feriado, é uma cultura que veio daquele tempo. Constantino ele instaurou o domingo como sendo um dia de adoração para os cristãos. Crucificação abolida, não é? Eles reconheceram esse método
um método muito cruel de matar as pessoas e foi abolida do Império Romano. Infanticídio proibido em todo o Império. Dominação do escravo, diminuição da escravidão também foi reduzida e logo após abolida também por eles. Então essa foi uma das coisas que a igreja conquistou logo no início em que o Império Romano ele se rendeu, não é? Podemos dizer assim. Mas isso não durou muito tempo. Se a gente, como eu disse, se a gente observar o termo paganismo, né, paganizar, isso é tornar pagão. E de outra forma que a gente possa colocar, isso nada mais é que descristianizar. É você voltar atrás com o cristianismo. Então seria possível descristianizar o cristianismo? Então não parece meio contraditório? Quando a gente fala cristianismo, a gente tem que se atentar que existe o cristianismo, a obra de Deus, a obra que Jesus veio trazer de redenção, salvação, santificação, e existe o cristianismo que estava sendo instaurado como uma organização político-estatal. Então esse cristianismo que estava sendo organizado, ele estava começando a ser envolvido num sistema político pagão. Então existe ali uma politização do cristianismo nas regras do paganismo. Certo? Então, como é que eu posso, Rodrigo, você adolescente, você professor, como é que nós podemos evitar a paganização na nossa vida hoje? Então, a gente tem que se atentar a não tentar atualizar a palavra de Deus e tirar a autoridade que a palavra de Deus tem. Nós percebemos que uma das coisas que começaram a fazer a igreja entrar em declínio é tentar atualizar a mensagem e tentar fazer com que a autoridade da palavra de Deus ela fosse diminuída. Então nós temos que estar atento a isso. Tornar político o que é espiritual. O cristianismo que Jesus ele veio proclamar era uma mensagem espiritual de redenção, santificação para a nossa vida. Nós não podemos deixar que esta mensagem se torne um viés político e se torne um viés estatal, porque nós temos registro na história de que isso causa sérios desastres. A paganização começou com a falsa conversão de pagãos ao cristianismo. Então, fazia parte da moda, estava começando a fazer parte da moda romana ser cristão. Era pop ser cristão. Então muitas pessoas queriam ser cristão pela popularidade que isso estava ganhando. E muitas delas não se convertiam de fato. Não era observado a conversão genuína. E isso foi causando sérios desastres para a igreja naquele tempo. Os efeitos da paganização nos cultos e na doutrina foram seriamente danificados. A gente pode citar o esfriamento espiritual de crentes e cultos, costumes pagãos nos cultos, começaram a entrar costumes de todos os povos nos cultos cristãos. A partir de 405 depois de Cristo, você pode acompanhar na sua lição, os ídolos pagãos entram nas igrejas com pretextos de apenas reverenciar aquelas pessoas que foram importantes, mas no fundo era um culto, uma adoração a deuses pagãos que ganhavam outros nomes, outras faces, mas que continuavam entrando na igreja. Pastores tiveram seu nome mudado para sacerdotes, para dar a ideia de que Deus estava distante e que era necessário um intermediador entre Deus e os homens que não era Jesus, onde nós sabemos, em vários textos, um deles João capítulo 14, versículo 6, que o único caminho que nos une a Deus se chama Cristo. Criação de doutrinas pagãs, aí criaram-se várias doutrinas pagãs, como purgatório, dia de finados, celibato obrigatório, virgindade perpétua de Maria, tudo isso foi criado quando a igreja permitiu que o paganismo entrasse na igreja. E a proibição do acesso à Bíblia, que foi uma das mais trágicas da história. A proibição do acesso à Bíblia trouxe a possibilidade da igreja criar muitas maneiras de trazer o paganismo para dentro da igreja, para dentro do culto, para dentro das famílias. Isso é um assunto muito sério que nós temos que combater ainda hoje, para evitar que essa onda de paganização entre na igreja. A igreja oficial, como a gente passa a chamar, passou a ser uma máquina política, porque não estamos falando da igreja, o corpo de Cristo. Estamos falando da igreja, a máquina social que foi gerada a partir do momento em que o Império Romano ele já
estava em decadência, a igreja tinha uma grande força política e ela se autodeclarou como um Estado superior aos outros governos. Eles tinham influência, eles tinham poderes políticos, e então eles se autodeclararam como um Estado. E isso fez com que a já chamada Igreja Católica Romana tivesse se proclamado como Estado superior e durante 1000 anos corrompendo muitas nações, fazendo com que as pessoas, por falta de conhecimento, adorassem deuses estranhos, deuses errados dentro da igreja. E isso ficou conhecido como a Idade das Trevas, uma idade muito tenebrosa para os crentes, em que muitos crentes sofreram, padeceram muitas perseguições, voltando, porque aqui a guerra não estava vindo de fora, porque aqui a perseguição não estava vindo mais de fora, mas do próprio seio da igreja. A igreja estava sofrendo internamente com doutrinas que não vinham da Bíblia, e muitos não podiam combater porque não tinham conhecimento, esse conhecimento era privado. Mas é importante destacar que mesmo nesse momento de precariedade da igreja, existiram muitos crentes que combateram essa igreja oficial. Existiram muitos crentes que, após ter acesso à mensagem verdadeira do Evangelho, combateram de frente a igreja e sofreram duras perseguições. Essa perseguição intensa que a igreja oficial ela intensificou aos crentes foi conhecida como a Santa Inquisição. Muitos adolescentes aí, ligados em história, talvez já tenham estudado isso no seu colégio e tenha lembrado agora, não é? A Santa Inquisição que que você conhece da história, ela nasceu no berço da igreja, ou seja, a partir da paganização da igreja é que foi originada todo esse meio político dentro da igreja que impedia os crentes de servir ao Deus verdadeiro. E muitos desses que foram torturados, muitos desses que foram perseguidos durante esta igreja, não abandonaram a fé, mesmo em meio à perseguição, tomaram o cuidado de reverenciar a palavra de Deus, tomaram cuidado de adorar a Deus acima de todas as coisas, e saber que entre Deus e os homens está apenas Jesus. Jesus é quem nos guia, Jesus é quem nos fortalece, Jesus é quem dá forças para a gente prosseguir, e dá forças para a gente fazer o correto, mesmo em meio a uma sociedade corrompida. Nós estamos vivendo uma sociedade que está se corrompendo. Nós estamos vivendo uma sociedade que não aceita com bons olhos a palavra do Senhor. E nós precisamos ter o mesmo vigor, a mesma força, a mesma ousadia e intrepidez de levar a palavra do Senhor com ousadia, com fé, revestido da couraça da justiça, das armaduras espirituais, para que não possamos sofrer as ciladas de Satanás. Então hoje, nós precisamos estar cientes de que é importante abrir os olhos e não deixar que esta paganização entre dentro da igreja. E aí, esses crentes que trouxeram essa mensagem com fé, deram muitos frutos, e os seus frutos serão conhecidos em aulas posteriores. Por isso, nós pedimos que você continue acompanhando a nossa aula, continue acompanhando a EBD Online. Agradecemos a você que tem buscado conhecimento na palavra do Senhor. Que Deus continue abençoando a tua vida em nome de Jesus.